Agora de manhã, a gente entra na nossa última plenária. E aí eu vou dar por encerrado o nosso encontro de cura norte. Mas só daqui a pouco. Por enquanto, vocês ainda são meus. Por algum tempo. Deus ainda tem muito para falar com a gente. E hoje de manhã, o nosso tema está ligado a racionalizações que atrapalham a limpeza da consciência. E eu quero introduzir esse tema te dizendo que a mente humana, ela é muito poderosa. Muito. E é importante que ela seja poderosa, porque ela salva a gente de algumas coisas. Sabe, uma criança, 3, 4, 5 anos, diante de um momento de dor psicológica extrema, ela sai do ambiente, deixa o corpo lá passando pelo momento e vai viver outra coisa. E essa capacidade que a mente humana tem é um fenômeno útil. E por causa dessa capacidade humana de criar, inventar, fugir, desligar, disfarçar, por causa dessa capacidade que a alma tem, muitos de nós sobrevivemos. Dores psicológicas que dariam conta de endoidar a gente, não endoidaram. A gente desligou na hora certa. Mas essa mesma capacidade cresce com a gente. E na idade adulta, muitas vezes, em vez de a gente usar a capacidade como ferramenta, a capacidade usa a gente fica escravo delas. Me lembro de uma ministração com a qual a gente trabalhou como estudo de casos lá no começo do meu treinamento. Uma garotinha que, durante a ministração, começou a dizer que ela sofria, inclusive foi isso que ela colocou no relatório, que ela sofria muito, porque ela se lembrava de ver o pai dela, ela estava escondida atrás de uma cortina, vendo o pai dela molestar sexualmente uma garotinha. E foi isso que ela colocou no relatório, que ela tinha vergonha dele, que homem horrível, que pai terrível que ela tinha, porque fez aquilo com uma garotinha que ela achava que era amiga dela da infância. E na hora da ministração, quando a dor veio à tona, ela disse: a garotinha era eu. Eu não estava atrás da cortina. Mas essa capacidade que a mente tem de criar, de inventar, de mentir para si mesmo, na idade adulta, vira escravidão, vira ferramentas que racionalizam. Em vez de encarar a culpa e resolvê-la, a gente disfarça, foge, mente, esconde e não resolve. Por isso, hoje de manhã, eu quero andar com você um pouco nessa capacidade que a mente humana tem de mentir, para a gente desmontar esse padrão e ter coragem de encarar a dor. Primeiro ponto que é importante você entender quanto a isso é que todas as defesas são montadas pela mente para não sentir dor. Por isso, para resolver e para parar de ser escravo desses padrões psicológicos para fugir da dor, a gente precisa aceitar e encarar a dor. Inclusive, se eu não estou enganado, eu acho que no YouTube do Bálsamo, Ana, por favor, confirma para mim. Eu acho que no YouTube do Bálsamo a gente tem aquele tema, Enfrentando a Dor, Curando a Ferida. Tem no YouTube. Então, no nosso YouTube do Bálsamo, são 5 plenárias e o tema é
enfrentando a dor, curando a ferida. Estabelecendo um fato simples: você não cura nada se você não enfrenta a dor, porque dói. Sarar dói, crescer dói. E quando a gente não decide encarar a dor, nossa mente entende que nós queremos fugir da dor. Então, todas as defesas montadas na infância para fugir da dor são ativadas e elas vêm à tona na idade adulta. E hoje de manhã eu quero pensar sobre essas defesas que nós usamos para não limpar a consciência. Porque toda vez que a sua consciência está suja, ela ativa uma arma chamada culpa. A culpa tem uns amiguinhos que giram em torno dela. Culpa sempre anda junto com vergonha, constrangimento, medo da consequência, decepção, frustração consigo mesmo. Ela tem uns amiguinhos que andam com ela. Mas a consciência, quando ela é desrespeitada, ela responde com culpa. Essa dor angustiosa que dá no centro do peito. Se a gente não toma coragem, olha no olho da dor e fala: o que é? Qual foi? O que você quer? Qual o problema? Se você não encara a dor, deixa doer e olha para ela, para que a dor diga: eu estou sofrendo porque você fez besteira e não consertou, é por isso. Se você não faz isso, então sua mente entende que tem que te proteger dessa dor, trazendo à tona uma defesa. Mas antes da gente falar efetivamente das defesas, me deixe te dar uma base bíblica para isso, para você não achar que estou falando de psicologia, eu estou falando de Bíblia. Próximo slide, por favor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 a 10. E do versículo 8 a 10, nós vamos lê-lo em 3 slides. E eu vou pedir para todos vocês, não vou separar os homens e as mulheres hoje, de manhã, porque todo mundo vai embora junto, então é melhor deixar junto, de manhã, não é? Então vamos fazer leitura em voz de coro juntos. O versículo 8 é bem grande, então você vai precisar de fôlego, senão uns vão ficar para trás, outros vão adiantar, e aí não vai ser voz de coro. Então se prepara aí para ter fôlego para falar um versículo grande. Prontos então? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Próximo, 1, 2, 3, vai. Próximo, 1, 2, 3, vai. Aleluia. Próximo slide. Paulo faz referência a uma consciência suja que causa dor, uma mistura de culpa, vergonha, medo da consequência, constrangimento e outros desdobramentos que Paulo resume chamando de tristeza. Próximo slide. Paulo diz que podemos seguir 2 caminhos: o caminho da tristeza segundo Deus e o caminho da tristeza segundo o mundo. Paulo está ajudando os coríntios a entenderem que a primeira carta aos coríntios, que é um soco no estômago,
poderia ter feito eles se perderem. E Paulo está escrevendo na segunda carta aos Coríntios, dizendo: graças a Deus vocês não se perderam. Mas Paulo está dizendo: quando eu mandei a carta eu sabia, é 8 ou 80. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Mas eu não tenho escolha, eu tenho que mandar essa carta. E Paulo manda a carta, primeira carta aos Coríntios. Uma carta que confronta, sabe, que chega de voadora no peito. Se você já leu a carta aos Coríntios, sabe do que estou falando. Paulo fala de coisas assim: eu não pude falar com vocês como gente espiritual, porque não são carnais. Crianças infantis, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas não pode, tem que dar leitinho, porque são crianças. Pensa, Paulo falando isso, chega a me arrepia só de pensar, meu Deus. Paulo foi de voadora mesmo. Esse texto que eu acabo de citar está no capítulo 3 de 1 Coríntios, mas ele começa o negócio pesado desde o capítulo 1 da primeira epístola. Os estudiosos de teologia dizem que a primeira carta aos Coríntios é, de longe, a carta mais infantil de Paulo. No capítulo 5 da primeira epístola, Paulo desce o chicote e fala: não tem o fulano, e cita nomes. Sabe, quando tem que citar nome, gente, é porque o negócio está feio. Não tem o fulano, expulsa ele da igreja. Eu não consigo imaginar Paulo mandando expulsar alguém da igreja, mas ele mandou. Capítulo 5. Mas antes de te dar o pano de fundo dessa história, me deixa te dizer que Paulo manda a segunda carta para dizer para os coríntios assim: graças a Deus, vocês responderam ao pancadão de forma certa. Porque se vocês não tivessem respondido de forma certa, eu teria perdido vocês. E provavelmente Deus também teria perdido vocês. Mas vocês aceitaram a tristeza segundo Deus e não a tristeza segundo o mundo. E quando Paulo fala de tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo, ele está falando de duas formas de responder à culpa e ao conjunto de emoções que vem junto com ela. Porque a culpa e o conjunto de emoções que vem junto com a culpa, gente, dói. Dá a impressão de que o peito vai explodir e de que a gente nunca mais vai ser feliz na vida. Se você já teve essa experiência, a experiência de sua culpa ser confrontada, de, por exemplo, Deus usar um profeta e jogar o seu erro na sua cara de forma aberta, e a dor de eu sou culpado, eu sou um excremento mesmo, olha só o que eu sou. Se você viveu isso, sabe que isso dói, dá uma sensação de infelicidade para todo sempre, é horrível. E aí Paulo está dizendo que nessa hora dessa dor, eles tinham duas escolhas: ou a tristeza segundo Deus, que encara a dor, que olha para o problema e diz: eu tenho um problema, eu vou resolver. Ou pode ir para o outro. O outro lado é a tristeza segundo o mundo, que se faz de vítima, que se arma contra o outro, que culpa todo mundo menos a si mesmo, que não admite a própria culpa, e em vez de focar no erro que cometeu, ele foca em como as pessoas estão reagindo ao erro dele. Foi eu que errei, mas fulano não é irmão não, depois que eu errei, ele fez cara feia para mim, tá vendo? Enquanto ele está focado na cara feia que o outro fez para ele, ele não resolve o problema dele, e mais, ainda perde o outro, e vai perdendo, porque não encarou a dor. Paulo fala que a tristeza segundo Deus conduz para a vida, a tristeza segundo o mundo conduz para a morte. Mas eu acho que você vai entender isso melhor se a gente der uma olhadinha no contexto. Próximo slide, por favor.
No contexto das duas cartas, Paulo fundou a igreja de Corinto em cooperação com Apolo e cooperação com seus companheiros. Um membro da igreja se envolveu numa relação pecaminosa de sexo ilícito com a própria madrasta. Olha para alguém do seu lado, faz uma carinha de nojo e fala assim: com a própria madrasta? Com a própria madrasta. A questão é que ele já tinha aí pelos seus 20 e poucos anos, o pai dele, um senhor já, casou com uma moça novinha, e aí, né? Deu no que deu. Ele estava se envolvendo com a própria madrasta e optou por não limpar a consciência, e para aliviar a dor da consciência, ele começou a usar filosofia grega baseada na libertinagem e envolveu toda a igreja de Corinto como cúmplice. Próximo slide, por favor. Se os coríntios não tivessem se arrependido e voltado atrás em sua postura de apoiar o pecado, estariam na tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo Deus gerou quebrantamento e arrependimento que conduz à salvação. Escuta isso. O problema na igreja de Corinto, gente, não foi que o menino se envolveu com a madrasta e precisava de um conserto. Não foi esse o problema. O problema é que a cidade de Corinto era uma cidade portuária que meio que fazia ligação entre um mundo e outro mundo. E por ali passava gente de tudo que é lugar. Então, Corinto era super bem informado nas atualidades. E naquele momento estava ficando na moda uma filosofia grega, e claro que os coríntios sabiam, porque eles sabiam de tudo que acontecia no planeta. Uma filosofia grega baseada na libertinagem. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você vai percebendo aqui e ali, Paulo citando pontos dessa filosofia grega. Era uma filosofia que acreditava numa liberdade total. E uma das crenças dessa filosofia é que o homem livre é o homem que não tem consciência, o homem que não sente culpa. Só que esse homem não existe. O que existe é gente que cauterizou a consciência. Lembra que a gente já trabalhou esse conceito. Mas sem consciência não tem. Mas eles acreditavam que o homem livre é o homem que faz o que tem que fazer e não sente nada e segue com a vida. E Paulo combate essa crença na epístola inteira. Por exemplo, quando Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele estava combatendo isso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nada, porque tudo que me dominar é pecado. Todas as coisas me são lícitas, mas toda vez que eu escandalizar o meu irmão com a minha coisa lícita, eu estou fazendo mal para o irmão, estou fazendo mal para Jesus, e Jesus vai me cobrar e a conta vai chegar. Toca em alguém perto de você e fala assim: a conta vai chegar. Então, Paulo está condenando e atacando essa filosofia libertina, maluca. Olha uma das falas de Paulo aos Coríntios que denota essa filosofia que havia lá. O alimento é para o corpo, logo o corpo é para o alimento. Isso era um chavão da época, um chavão grego, que entendia, e essa crença, gente, está sendo ressuscitada no nosso tempo, que entendia que aquilo que é natural não pode ser errado, porque é natural. A ideia é: se o meu corpo naturalmente precisa do alimento para sobreviver, por que chamar o comer demais de gula? Não é natural comer? Se o alimento é para o corpo, então o corpo também é para o alimento. A ideia está sendo
retrabalhada nos nossos dias com a seguinte perspectiva: os impulsos que levam os seres humanos para os desejos e para os prazeres são impulsos naturais, herdados do animal que a gente era antes de evoluir. Já dá para você notar que isso é fruto da teoria da evolução. E se esses impulsos são naturais, então, por que freá-los? Por que governá-los? Se é natural o impulso, se é natural o desejo, se é natural o querer, solta, porque você vai sofrer por segurar os impulsos. E Paulo responde a isso dizendo que é verdade que o alimento é para o corpo, mas não, o corpo não é para o alimento. O corpo é para Cristo, porque você é templo do Espírito Santo. E Deus vai destruir quem destruir o templo dele. Paulo chegou de voadora, a gente tem que falar isso para você. Se você ler a primeira epístola aos Coríntios, vai ver do que eu estou falando. Paulo não brincou, meteu a lenha, falou sobre tudo e disse para o povo: vocês estão errados. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é esse garoto, esse rapaz irresponsável, cara de pau. Por quê? Ele está praticando um princípio de engano da consciência que estabelece o seguinte: toda vez que a sua consciência te cobra e você convence uma pessoa que você está certo, sua culpa cai pela metade. Mas não cai porque a sua consciência parou de te cobrar. Cai porque você cauteriza a consciência. Então, encontrar cúmplices para os seus erros é o melhor caminho para reduzir a dor. Mas você só para de sentir dor. Você não está se isentando das consequências da cobrança que vai chegar. Então, se você escolher um caminho errado, eu quero viver esse caminho errado. Quer parar de sentir a culpa porque foi para o caminho errado? Arranja cúmplices. Aliás, eu vou te dar um caminho bom. Na verdade, é horrível. Bom para morrer. Vou te dar um caminho bom para morrer. Escolheu o caminho errado que você quer andar? Vai para o Google e digita lá o seu caminho errado. Vai aparecer um monte de filósofo defendendo aquilo que você quer fazer. E tem para tudo, para tudo. E não precisa mais ir para a Dark Web. Porque houve um tempo que você queria coisa ruim, você tinha que ir para a Dark Web. Hoje em dia, está lá, escancarado para todo mundo, quem quiser ver. Tem gente, irmãos, defendendo hoje em dia pedofilia, assassinato, adultério. Tem defendendo tudo. Tem filosofia para tudo hoje. E quando o indivíduo quer andar num determinado caminho, ele encontra alguém que acredita como ele, ou que está querendo ser enganado como ele, e os dois se juntam, e isso reduz a dor da culpa. Mas não reduz a conta a pagar. Na verdade, aumenta muito a conta a pagar. E quando a conta chegar, chegou, já era. Esse rapaz está praticando esse princípio. O que ele faz? Em vez de o cara de pau segurar a onda da dor dele e pagar a conta sozinho, ele leva a filosofia grega para dentro da igreja. E ele começa a se desculpar com os irmãos, dizendo: eu estou tendo um caso com a minha madrasta, mas é porque você sabe como que os filósofos gregos falam, né? A gente é livre, então eu me sinto uma pessoa muito livre, cara de pau, sem vergonha. Eu me sinto uma pessoa muito livre. Eu acho assim que eu sou um cristão grego, um grego cristão, sabe? Me sinto tão feliz. Depois que eu comecei a andar nesse caminho, a minha felicidade aumentou. E a conta está aumentando, Sabe o que acontece dentro da igreja? Dentro da igreja acontece uma reação assim. Quem já estava na sem-vergonhice, na safadeza, querendo a mesma coisa, se une a ele e começa a gritar alto. Por quê? Quem está com a consciência pesada, irmãos, tem que falar muito alto para convencer outras pessoas
que o que ele quer está certo, para que as outras pessoas não tenham coragem de atacá-lo. Então, dentro da igreja, começa a surgir um grupo que concorda com aquilo, mas não concorda porque acha certo, concorda porque quer viver no mesmo caminho. E começa a se unir a esse garoto. E o restante da igreja que não concorda com aquilo, fica com vergonha de se manifestar, com medo de ser chamado de gente sem inteligência. Não, vocês não acreditam nisso porque vocês não conhecem filosofia grega. Você já leu Platão? Não leu Platão. Já leu Sócrates? Não leu. Se tivesse lido, estava concordando comigo. Não sabe, você não estudou. Aliás, se você dá uma navegada na internet por essas coisas, você vai ver que essa é uma defesa comum, repetida nos nossos dias. Quando você confronta um indivíduo que está querendo ir no caminho errado, sabe como é que ele se defende? Ele fala assim: vai estudar, rapaz. Você não sabe o que está falando, vai estudar. Vai estudar o quê? Não sei, vai estudar. Ele não estudou, não se engana não, porque ele faz parecer que ele estudou, ele pesquisou, ele sabe o que está falando, mas é isso que ele quer que você pensa, mas ele não estudou não. É o velho padrão de sempre, está acontecendo na igreja de Corinto. E aí, junta um grupo que grita e diz: os filósofos gregos estão certos, o homem livre é o homem que não tem consciência. E a igreja se acovarda e fica com medo. E aí, o circo está armado e só tem uma solução para o problema. Chama o DC de Paulo para entrar de voadora no negócio. O Dzão de Paulo, aquele D enorme. Gente, Paulo tinha muito governo do temperamento dele. E você nota Paulo tendo governo do temperamento claramente quando você lê Epístola de Paulo aos Filipenses. Porque, na boa, os filipenses mereceram uma surra. Mas Paulo não deu. Porque não era aquilo que ia resolver. Com os filipenses, Paulo foi todo doce, todo carinhoso, todo docinho, porque Paulo era estrategista, ele sabia a hora de dar a voadora, e também sabia a hora de fazer cafuné na cabeça. Estratégia isso. Eu vou ajudar você a entender o padrão de Paulo, te dando uma metáfora. No aconselhamento cristão, que a gente trabalha nos cursos do Bálsamo de Gileade, que aliás está no site do Bálsamo, tem muitos cursos bons lá. No treinamento que a gente dá para conselheiro, a gente ensina para as pessoas o seguinte: o conselheiro, quando encontra alguém que está indo para o abismo, ele não chega e para na frente da pessoa que está indo para o abismo e peita ela. Por que não? Porque não dá certo. E se for adolescente é pior ainda. Quando você peita um indivíduo que está indo para o abismo porque quer, ao peitá-lo, você só ajuda ele a acumular energia, porque você peita e ele continua, você peita, ele continua, você peita, ele continua. Uma hora, você, que não é o dono do problema, vai dizer: o cara quer ir, você sai da frente. Toda a energia que ele acumulou fazendo, vai fazer ele ir para o buraco com muito mais força. Então isso não é sábio. O que é sábio para um conselheiro? O indivíduo está indo para o abismo, você cola do lado dele, gruda nele, empatia, compreensão, entendimento da dor dele, do sofrimento dele, e vai como se você tivesse ido para o abismo junto e curva. Se você já chega na conversa peitando, não dá certo. Mas às vezes o indivíduo, ele não está longe do abismo para você colar e curvar. Às vezes, quando o indivíduo chega para você, como chegou para Paulo, ele já está aqui, ó, quase caindo. Você só tem uma chance: de voadora no peito. Bate com força. Talvez se salva ele. Talvez ele se perca. Mas pelo menos você tentou. Nesse caso, é o que Paulo está fazendo. A situação já estava a ponto de se perder. Paulo não tinha tempo para contornar mais. O povo já estava acreditando naquela baboseira do inferno.
O povo já estava acreditando naquilo e mais, era muito mais confortável para todo mundo acreditar naquele troço infernal que estava entrando na igreja. Então Paulo chega de voadora. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele escreve a carta assim: ufa, deu certo. Eu achei que eu ia perder vocês, mas ainda bem que não perdi, porque vocês aceitaram a repreensão. Quando você peita o indivíduo, porque ele está prestes a cair, você muda o tom de voz, fecha a cara, faz cara de raiva, ameaça, faz qualquer negócio, mas você sabe, você tem aí 80% de chance de perdê-lo e 20% de salvá-lo. Mas ele já está perdido mesmo, então é uma tentativa. É isso que Paulo faz na carta aos Coríntios. Bota tudo na mesa, joga tudo na cara e fala: vamos ver agora se esse negócio dá certo. Aí na segunda epístola ele diz: deu certo, porque vocês aceitaram a riqueza, ou vocês aceitaram a tristeza segundo Deus, e vocês ignoraram a tristeza segundo o mundo, e vocês se deixaram conduzir. Na primeira epístola, Paulo diz para aqueles irmãos assim: bota esse cara para fora da igreja. Eu, como apóstolo dessa igreja, estou excluindo ele, entrega ele a Satanás. Satanás vai destruir a carne dele, mas pelo menos, quem sabe, o espírito seja salvo. Isso é coisa de pastor falar, gente. Às vezes é a única coisa que salva a pessoa, às vezes é a única coisa que dá jeito nela. Mas quando Paulo faz isso, ele sabe, ele está correndo risco. Quando você entende isso, você entende que a mente humana é poderosa para inventar desculpa e não encarar a dor da culpa. A mente humana é poderosa para inventar jeitos para se livrar da dor. Próximo slide, por favor. Quando nossa consciência pesa, nossa alma sofre. E por que eu quero trabalhar esse ponto com você? Eu quero trabalhar esse ponto com você para que você entenda que as defesas psicológicas que a sua mente usa para não encarar a dor da culpa não é à toa. O negócio dói mesmo. É que como a gente não pensa no assunto, a gente não percebe o quanto que a consciência pesada dói e machuca. A gente simplesmente age no automático e arranja jeitos de amainar a dor. Então eu quero que você pense nessa frase: quando nossa consciência pesa, nossa alma sofre. E eu quero mostrar isso com um texto bíblico para você. Na verdade, com dois textos bíblicos para você. Esse texto do Salmo 32, 3 e 4. E nós vamos ler em voz de coro. 1, 2, 3, vai. Olha a fala do salmista, do momento em que a culpa estava operando nele. A culpa está operando e ele não encarou a culpa. Ele não olhou para ela, ele não sentiu a dor, ele não enfrentou a dor. Ele diz: enquanto eu escondi, o meu corpo definhava de tanto gemer. E talvez esse gemer do corpo, gente, seja imperceptível para a minha mente racional. Às vezes o meu corpo está gritando, sentindo tensões, feridas, problemas de pele, de sistema, aparelho digestivo, sistema nervoso, sistema muscular, sistema ósseo. Muitas vezes problema nos ossos é por causa de culpa mal resolvida. E esse corpo que está gritando aqui, definhando e gemendo, é uma linguagem do corpo reclamando. Muitas vezes, na mente do indivíduo, porque ele quer muito o que ele está buscando, ele diz assim: eu nunca fui tão feliz, estou tão feliz.
Ai, meu Deus, que felicidade. Gente, o que normalmente a gente chama de felicidade é só o êxtase e a embriaguez do prazer. O prazer de dar para a alma o que ela pediu e que você sabia que não devia dar e deu assim mesmo. Aí vem um êxtase, um prazer psicológico. Freud diria que é o êxtase de atender ao id. O id é a parte da alma que quer, igual uma criança pirracenta, tudo que você quer dar para ela. Então, essa sensação aí, tô tão feliz, é só o id gritando e fazendo festa. Mas, de verdade, não tem felicidade nisso, porque daqui a pouco a conta chega. E quando a conta chegar, a felicidade acaba. Inclusive, tudo que foi conseguido é perdido, causando 10, 20, 50, 100, 1000 vezes mais dor. Próximo slide, por favor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, vai. Quando o versículo 8 diz assim: faze-me ouvir de novo significa eu parei de ouvir. Porque o primeiro estágio, quando o indivíduo apaga a culpa, cala a culpa, é o estágio de eu estou tão feliz porque agora eu estou fazendo o que eu quero. Então dá uma sensação de felicidade. Mas o próximo estágio é o júbilo e a alegria não faz mais sentido. Quando eu vejo outros felizes, isso me parece falsidade, porque eu não acredito em felicidade mais, eu não acredito mais em júbilo e alegria. E quando o texto fala de ossos esmagados, ele está falando da culpa esmagando os ossos, fazendo o sistema ósseo sofrer. Pode ser um sentido figurado, falando de minhas estruturas acabaram, tudo que me sustenta não estão mais lá. Mas realmente existe um afetar dos ossos mesmo, do sistema ósseo, quando a culpa não é resolvida. Próximo slide, por favor. Alguns casos chegam à depressão, síndrome do pânico e outras patologias que implicam em fortes angústias e perda da vontade de viver. Por quê? Porque a culpa dói. E é muito importante que você entenda que eu estou construindo um raciocínio aqui. E a base para esse raciocínio que estou construindo é: quando a consciência é contrariada, ela responde com culpa. Então, uma consciência pesada traz sofrimento para a alma e traz sofrimento para o corpo. E aí a alma precisa se livrar dessa dor de algum jeito. Próximo slide, por favor. Se a pessoa resolve encarar a dor, tende a ser mais consciente, mas pelo menos vai resolver. Se ele decide esconder a dor, a pessoa adoece internamente, mesmo sentindo menos dor. Então a questão é, se a dor é consciente, porque você resolveu encarar a culpa, olhar o que você fez, atualizar a dívida e trabalhar com isso, dói muito. Se você resolve esconder isso de você e usar os recursos da mente para apagar a dor, você apaga a dor, mas o conjunto de consequências que começa em você vai para os relacionamentos. A gente falou ontem sobre relacionamentos que são afetados. Na verdade, falamos na sexta-feira de relacionamentos que são afetados. Então, você é afetado, sua psique é afetada, seu corpo é afetado, sua mente é afetada. E aí, seus relacionamentos, as pessoas ao seu redor começam a sofrer também, porque você vai se tornando uma versão de você insuportável para as pessoas ao redor. Quem está guardando culpa, gente, não é alguém bom para ter por perto. Porque se ele não resolve, ele vai se tornando uma pessoa tóxica para as pessoas ao redor. Mas o problema principal e final é que a relação com Deus também é afetada. Próximo slide, por favor. Todo ser humano sente tristeza da culpa. Faz parte da estrutura do nosso sistema.
É preciso decidir o que vou fazer com a dor quando minha consciência estiver suja. Aqui entram os mecanismos de defesa. A nossa alma, diante dessa dor toda que eu estou descrevendo para você e que o salmista também descreve, quando a gente faz coisa errada e não resolve, nossa alma vai procurar ferramentas para aliviar a dor. Assim como aquele rapaz de Corinto, por causa da culpa que ele estava sentindo, ele apelou para a filosofia grega e arranjou cúmplices dentro da igreja para ajudar ele a proteger o pecado dele. Nossa alma faz exatamente a mesma coisa. Para não sentir a dor da culpa, ela começa a inventar moda, arranjar cúmplices e se proteger. Existe um arsenal de mecanismos de defesa que a gente desenvolveu na infância. Esses mecanismos de defesa foram usados em momentos muito tenros da nossa vida para nos proteger de questões que a gente estava vivendo. Desenvolveu para fugir e a partir daí ficou guardado. Na idade adulta, quando a dor vem, a gente vai lá no arsenal e pega um daqueles. Eu quero trabalhar alguns desses mecanismos de defesa. Atualmente existe conhecido ou pesquisado por volta aí de entre 20 e 30 mecanismos de defesa. E quando eu falo de por volta, é porque os mecanismos de defesa vão sendo descobertos. O primeiro mecanismo de defesa e a ideia de mecanismos de defesa foi descoberto por Freud. E o primeiro mecanismo de defesa que ele descobriu foi o recalque. E toda vez que a gente fala de recalque, o pessoal pensa em dar beijinho no ombro, né? Mas o recalque de Freud não tem a ver com beijinho no ombro. Essa fama da palavra recalque não tem a ver com a fala freudiana. O recalque que saiu na mídia e que virou meme está ligado à inveja. É isso, não é? Está ligado à inveja. Então, uma pessoa que está de recalque, fulano está de recalque, beijinho no ombro para ela. Então, esse recalque é uma alusão à inveja. Quando Freud falou de recalque, não era alusão à inveja. Quando Freud falou de recalque, ele estava falando de recalcar mesmo, empurrar para baixo, colocar lá no fundo para não vir para cima. E recalcar, na perspectiva de Freud, era um mecanismo de defesa que a gente aprende muito cedo. Ainda na infância, a gente aprende que lembranças que nos machucam precisam ser recalcadas, escondidas de nós mesmos, colocadas lá no fundo e mantidas longe do alcance da vista. Então, recalque foi o pai de todos os mecanismos de defesa, pensando na pesquisa freudiana, porque foi o primeiro a ser descoberto. E a partir daí, do recalque, se percebeu que a mente humana usa recursos para se proteger da dor. E aí se foi descobrindo outros mecanismos de defesa. Como disse, hoje, depois de Freud, descobriram-se outros. Lacan descobriu alguns, acho que Ana Freud descobriu alguns, e vem sendo descobertos alguns. Hoje a gente tem descobertos entre 20 e 30 mecanismos de defesa, mas eu não vou falar de todos. Eu vou falar só daqueles mecanismos de defesa que eu percebo que são mais utilizados entre nós para nos proteger especificamente da culpa. Próximo slide, por favor. O primeiro da minha lista é um mecanismo de defesa chamado artifício. Lembra que nós estamos falando que nossa alma sente dor quando a consciência está suja e ela tem duas escolhas. O caminho segundo Deus, resolver a culpa, encarando, sentindo a dor, resolvendo, passando vergonha, porque é difícil você resolver culpa sem passar vergonha, viu? Aliás, toca numa pessoa perto de você e diga isso para ela. É difícil resolver a culpa sem passar vergonha. Difícil. Então,
Caminho segundo Deus, encara, paga a conta, resolve isso. Caminho segundo o homem, esconde, protege, deixa isso para lá, arranja uma desculpa para continuar no mesmo erro sem problema. Caminho segundo o homem. Nesse caminho segundo o homem, os mecanismos de defesa entram, porque sua mente poderosíssima vai inventar moda para não ter que sentir dor. Primeiro da nossa lista, artifício. Vamos ler o artifício juntos em voz de coro? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Já ouviu aquela conversa de porta de elevador? Você está falando sobre um assunto, e aí você tocou no assunto e a pessoa fala, pois é, né? Você viu que ontem choveu? Meu Deus, que solão, que poeira! Ó, essa lama só Deus para ter dó. E a prefeitura, e o Bolsonaro, e o Lula, assuntos que desviam a atenção do verdadeiro assunto. Artifício faz isso. O artifício tem como objetivo fugir. Qualquer coisa que servir de gatilho para me fazer ver a dor que está aqui dentro é evitado. Não quero isso aqui, não quero falar com isso, não quero falar com aquilo. Eu vou bloquear fulano, eu não vou falar com o Beltrano, para mim acabou. O artifício tem o objetivo de tira isso da cena, não quero olhar para isso. Pegaram? Joia. Próximo slide. O segundo que eu trouxe, e gente, registra, não trouxe todos, trouxe apenas os que eu acho que tem mais a ver. Isso é muito mais opinião minha do que opinião generalizada da técnica na área. Aliás, a técnica na área não tem uma opinião generalizada. Na área da psicologia, psicanálise e companhia limitada, é basicamente uma opinião para cada um mesmo. E se você vai para a área, se acostume, é assim mesmo. A psicologia não é uma ciência exata, então é normal que cada um fale o que quer na área. Segundo mecanismo de defesa, ataque. Vamos ler a definição de ataque? 1, 2, 3, vai. A pergunta é, quando a pessoa vai usar artifício e quando ela vai usar ataque? Algumas coisas definem isso. Primeira coisa que define isso é qual desses ela treinou na infância. Porque, gente, uma pessoa não vai pegar um recurso que ela não tem. Em geral, na idade adulta, o indivíduo vai usar o mesmo recurso que ela colocou no arsenal de ferramentas dela lá na infância. Enquanto ela estava vivendo a infância, ela usou um arsenal de ferramentas que foi útil. Então, na idade adulta, quando ela tem que lidar com dor de novo, ela vai usar a mesma coisa. Então, se na infância o que ela usava era artifício, normalmente treinou com os pais, ela vai usar agora na idade adulta artifício. Se na infância ela treinou com os pais ataque, agora ela vai usar ataque. Algumas pessoas conseguiram na infância treinar os dois. E aí ela vai usar o que for mais útil para determinados momentos. Às vezes não é uma boa hora de gritar. Você cala sua boca e você me respeita que eu não te dei moral para falar comigo sobre isso. Esse é o ataque.
E o artifício cabe num outro momento, por exemplo, um momento em que não dá para gritar, porque se gritar o outro vai gritar mais, aí não vai dar certo, então é melhor usar o artifício. Repito, algumas pessoas treinaram os dois. Algumas pessoas treinaram um só. Se tiver na caixa de ferramenta delas, ela vai usar o que tiver lá. Pegaram? Próximo slide. Depois do ataque, o terceiro é desculpa. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, vai. Eu tenho um exemplo ótimo disso, mas eu não posso contar para vocês porque aconteceu comigo na minha casa e a pessoa pode ouvir esse vídeo depois e ficar magoada. Então não vou poder contar essa que aconteceu comigo. Eu vou te contar de um amigo meu que contratou um pedreiro para fazer um serviço na casa. Pedreiro bom, fazia o serviço direitinho. Mas toda sexta-feira, ele trabalhou na nossa casa por um período aí de uns 3 meses. Isso, do amigo. Trabalhou na casa do meu amigo. Desculpa, gente. Eu fiz confusão. Esse pedreiro trabalhou na casa do meu amigo por 3 meses seguidos. Toda sexta-feira, ele dizia assim: segunda-feira, 7 horas da manhã, estou aí, e aí, segunda-feira a gente vai fazer isso. Ele fazia um planejamento comigo para segunda-feira. Quer dizer, com amigo, gente, desculpa, não foi comigo, foi com um amigo. Aquele meu amigo que eu estava falando para vocês. Gente, é que eu incorporo o personagem. Difícil. É porque escritor de ficção faz essas coisas, a gente incorpora o personagem. E toda sexta-feira ele fechava que na segunda ele estaria lá. Mas aí quando chegava na segunda, ele não ia. Na terça-feira ele chegava, trabalhava firme, e toda terça-feira quando ele chegava, ele tinha uma desculpa. A mãe adoeceu e teve que levá-la para o hospital. Toda. É que ele esquecia que foi essa a desculpa da segunda passada. E ele repetia a desculpa. E na outra sexta-feira, começava a trabalhar na terça. Gente, bom de trabalho. Chegava na sexta, ele dizia: segunda-feira, com fé em Deus, nós estamos aí, e vamos fazer isso, e aquilo, e você ora aí por mim, pastor, vai dar certo e tal. É que meu amigo também era pastor, gente. Desculpa. E na segunda ele não aparecia. Gente, lá em casa, segunda-feira, quer dizer, lá na casa desse meu amigo, segunda-feira é o dia da folga. E no café da manhã, adivinha qual era a piada de toda segunda? E aí, o pedreiro veio. Mas ele nunca percebia que na segunda-feira passada ele deu a mesma desculpa. Era alguma coisa tão profunda construída na alma dele, que ele realmente acreditava que estava convencendo com aquilo. Consegui ilustrar bem a desculpa para vocês. A pessoa viciada na desculpa, ele não consegue notar que o outro já está fazendo piada da desculpa dele.
de tanto que ele usa desculpa. Em vez de admitir que é viciado, que bebe demais no domingo e que segunda está de ressaca. E que precisa de ajuda para resolver isso. Próximo slide. Formação reativa, leia comigo. 1, 2, 3, vai. A melhor ilustração para formação reativa é aquele garoto de 8 anos na escola que é apaixonado pela garotinha loira que senta na frente dele. Ele é apaixonado pela garota. E como é que ele expressa isso? Puxa o cabelo, faz bolinha de papel, joga nela. Quando ela passa perto dele, ele bota o pé para ela tropeçar. Quando ela está parada na porta, ele passa e tropeça nela. Sabe qual é a sensação que a garota tem? Esse cara me odeia. E é isso que ele quer que todo mundo saiba. Quando alguém falar para ele, eu vi você olhando para fulana, odeio aquela garota. Apaixonadinho. A formação reativa é transformar um sentimento em outro, porque o primeiro sentimento, o verdadeiro, você não dá conta de demonstrá-lo. E como você não dá conta de demonstrá-lo, mostra outro, porque o outro é mais fácil de demonstrá-lo. No geral, o mais comum da formação reativa é você transformar um sentimento negativo num positivo, ou um positivo num negativo, e usando linguagem leiga para falar de sentimento positivo e negativo. Porque é assim que o senso geral olha para as emoções, positivo e negativo. Não estou usando linguagem técnica. Então, é mais comum você ver o garotinho apaixonado tratando a menina mal para ninguém notar que ele está apaixonado. Mas também acontece você transformar um sentimento negativo no outro negativo um pouco mais aceitável. E eu uso aqui o exemplo da inveja para falar disso. Na nossa cultura, a inveja é um sentimento de alienígena. Ou de seres demoníacos. Porque a nossa reação, quando a gente descobre que uma outra pessoa está sentindo inveja, é uma reação de não aceitação generalizada. Tipo, você tem um amigo, você sabe que é seu amigo, se alguém te contar assim, fulano está sentindo inveja de você, qual é a sua reação? Não, fulano não, gente, pelo amor de Deus, pessoa boa daquela... Tanto que eu gosto de fulano, tanto que eu ajudei ele. Como que ele está sentindo inveja de mim? Não é essa a reação? Porque para nós, parece que inveja é alguma coisa do outro mundo. Eu chuto, e é só um chute, que o que implantou isso na nossa cultura foi o fato de terem, da Igreja Católica, ter colocado a inveja entre os 7 pecados capitais. Mas é um chute, não fiz pesquisa para entender isso. Mas o fato é, claro, a nossa cultura não lida bem com inveja. Se alguém sentiu inveja, pelo amor de Deus, como ousa? Quando, na verdade, gente, a inveja é um sentimento como qualquer outro. É sentimento que os seres humanos têm. Inveja é como ira. Você não tem muita vergonha de falar que sente ira. Eu fiquei com uma raiva. Por que não fala assim? Eu fiquei com uma inveja. Não fala, mas da raiva fala normal. Mas a gente tem uma dificuldade com a inveja. Mas você precisa entender, inveja é tão humano quanto qualquer outra emoção. Quanto raiva, quanto medo, quanto alegria, tristeza. É só uma emoção. E assim como sua raiva não te define, sua inveja também não te define. A inveja normalmente é fruto da comparação. Você se compara com alguém que você acha que está numa posição que você poderia estar e por alguma razão sua não está lá e sente uma dor,
horrível de cobrança, de ataque a si mesmo, e você projeta esse ataque a si mesmo, porque a inveja é sempre contra você. A dor da inveja é projetada no outro, mas ela é contra você. A inveja é a sensação de como você ousa não estar no lugar daquela pessoa. Como você ousa ter deixado um rally de ninguém ter chegado lá e você não chegou? A inveja é isso, é uma raiva de você porque você não chegou lá. Só que a inveja projeta. E eu preciso te contar, não fica chateado comigo não. Todo mundo sente inveja, inclusive você. Falei, pronto, desculpa, gente. A Sara não, claro que não. A Sara nunca sentiria uma coisa dessa, né, Sara? Não. Tadinha, a Sara já está contaminada com a nossa cultura, que não entende que inveja é normal. O que nossa cultura faz quando sente inveja? Faz isso aqui, formação reativa. Toda vez, todos nós, quando sentimos inveja, em vez de admitir, estou com inveja, preciso resolver isso aqui dentro, a gente transforma a inveja num outro sentimento mais bonito, mais aceitável. A gente geralmente transforma a inveja em rejeição. E a gente diz, quando está com inveja assim, fulano, depois que comprou aquele carro bonitão, me abandonou, não me ama mais, não se importa comigo, nunca mais falou comigo depois que comprou aquele carro. Por causa daquele carro, ele me rejeitou. Então, ele diz que o que ele está sentindo é rejeição. Mas, na verdade, é inveja. E aí, o que ele faz? O que ele faz? Quando o amigo de quem ele está sentindo inveja está vindo nessa calçada, ele muda de calçada e ele jura para ele que foi o amigo que não quis encontrá-lo, porque agora tem um carrão. A inveja foi transformada em rejeição. Isso é formação reativa. E eu estou aproveitando que estou falando da formação reativa para te falar, assume a inveja e trata isso, gente. Do mesmo jeito que você assume a raiva e trata, não, eu estou com raiva, preciso resolver essa raiva, preciso desabafar isso. Aliás, por falar em desabafar a inveja, quando você desabafa na formação reativa, não resolve. Por quê? Se você está sentindo a inveja e você senta com um irmão, com o pastor, com o seu terapeuta, ou sei lá com quem é que você desabafa, e em vez de você falar para ele assim, olha, eu senti uma inveja, eu estou com vergonha de mim, mas eu senti inveja. Em vez de você dizer isso para alguém que você está desabafando, você desabafar que você está se sentindo rejeitado, que o amigo não te olha mais, que não fala mais com você. Quando você termina o seu desabafo, você está com muito mais dor em vez de com menos. Por quê? O desabafo é mágico para você tirar a dor de dentro de você, mas só funciona se a dor da qual você está falando for verdade. A formação reativa, ela complica muito a vida da gente, porque a pessoa acha que está desabafando, mas aquilo nunca sai. Ela fala, mas a dor continua lá. Aliás, não continua do mesmo tamanho. Quanto mais ela fala, mais piora a dor. Então, a formação reativa atrapalha o desabafo. Mas se você admitiu a inveja, achou alguém de confiança, porque na nossa sociedade você não pode confessar que tem inveja para qualquer um, não, que o indivíduo vai botar na rua e você está encrencado. Mas já achou a pessoa correta, desabafou, falou da sua dor, orou junto, entregou isso na mão de Deus, estou confiando que Deus tem o meu lugar no sol, quando chegar a minha hora Ele vai me dar, entregou, sara. Como qualquer outra emoção que você desabafa e recebe uma palavra de Deus, sara. Próximo slide, por favor. Generalização é a quinta e já está terminando os mecanismos de defesa, viu, gente? Acabamos. Vamos ler juntos a definição de generalização. 1, 2, 3, vai. Geralmente. Generalizar é tirar o problema de mim e colocar no geralmente. O indivíduo
vai falar da inveja dele, que ele está sentindo, porque ele aceitou o meu conselho, vai desabafar. E aí ele chega para quem ele tem que desabafar e fala assim: então, eu estava no congresso, estava no encontro de cura, e o pastor falou que todo mundo sente inveja. Rapaz, eu estou sofrendo com essas coisas, igual todo mundo sofre, né? Eu estou passando uns perrengues aí. Você está falando que você sentiu inveja? Então, todo mundo sente, né? Essas coisas a gente não quer, mas todo mundo sente. Isso é coisa de todo mundo. Generalização é isso. Então, registra. Encarar a dor não é real quando você generaliza. Encarar a dor só é real quando você diz: eu vivi isso, eu passei por isso, eu sofri com isso. O desabafo não flui realmente da sua alma, botando para fora quando você generaliza. Próximo slide, por favor. Minimização. E vocês me ajudam. 1, 2, 3, vai. A minimização, ela não se abre para encarar a dor, ela admite que a dor existe, mas reduz o tamanho. Eu tenho um probleminha nessa área aí, a gente está tratando, você ora por mim. E acabou, minimizou, não encara a dor. É outra ferramenta, outro mecanismo de defesa. Próximo, negação. Eu conto até 3 e vocês leem. 1, 2, 3, vai. Não aconteceu. Não, claro que não. A descoberta da negação por Freud, se eu não estou enganado, veio logo depois do recalque. Então, a negação é um dos primeiros mecanismos de defesa a ser descoberto. E, se eu não estou enganado, a negação foi descoberta na pesquisa do luto. Porque quando acontece um luto, quando alguém perde algo muito importante, a primeira reação da pessoa é: não pode ser. Eu estou sonhando. Eu vou acordar e vou descobrir que nada disso é verdade. O problema da negação é que ela, no caso do luto, isso não é possível, pelo menos não por muito tempo, porque a realidade ao redor confronta a pessoa com a verdade e ela vai tendo que abrir mão da negação. Mas em outras áreas da nossa vida, como por exemplo a culpa, a negação consegue se instalar com uma força muito grande a ponto de negar mesmo, de dizer: não aconteceu. Não foi isso, não aconteceu. Claro que não. E a mente absorve a ideia do não aconteceu, protege, recalca e vida que segue com aquilo que foi recalcado, causando sofrimento, causando dor, e a pessoa não vai lembrar mais do acontecido, mas vai continuar sofrendo as consequências do acontecido. Próximo slide, por favor. A próxima é projeção. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, vai. Vamos ler de novo, agora, realmente em voz de coro, começando na frase: ela atrapalha a limpeza. Pegaram essa frase aí? Ela atrapalha a limpeza, vai daí até o final. 1, 2, 3, vai. A minha avó costumava repetir uma frase
que eu amava, que eu gostava, que era: todo ladrão tem medo de ser roubado. E não, vovó não estudou projeção nem psicologia, gente. Mas era um dito popular que ajuda a gente a entender a projeção. Por que o ladrão tem medo de ser roubado? Porque ele prevê que ele vai ser roubado. Porque se fosse ele naquele lugar, roubaria. Então ele está vendo no outro o que na verdade está nele mesmo. Mas essa frase popular não consegue definir a projeção completamente. Porque quando a gente escuta essa frase, todo ladrão tem medo de ser roubado, o que a gente pensa é só que eu estou vendo um ladrão em você porque eu sou ladrão. E não é tão simples assim. A projeção é muito mais complexa do que isso. Sim, quando eu estou vendo um ladrão em você porque eu sou ladrão, isso é sim classificado como projeção. Mas às vezes eu estou vendo um ladrão em você porque eu fui roubado na semana passada, não resolvi o trauma ainda, essa dor de ter sido roubado está gritando aqui dentro, e todo mundo que eu vejo é ladrão, porque tem uma dor aqui dentro. Então, isso também é projeção. E é muito importante que você não interprete a projeção de forma simplista, com a ideia de todo ladrão tem medo de ser roubado, porque senão, toda vez que alguém te olhar como um ladrão, você vai pensar assim: já sei quem é o ladrão. E às vezes não é. Porque a projeção não projeta quem eu sou, projeta como eu estou me sentindo, projeta minha dor no outro. É comum, por exemplo, que você leia determinados padrões de comportamento no outro e, ao ler, você transfere aquele padrão de comportamento. Se tivesse em você, seria determinadas coisas. E aí você transfere isso para o outro. Por isso que eu acho não recomendável o estudo de padrões corporais, expressões faciais, como forma de ler as pessoas. Por exemplo, quando eu li aquele livro O Corpo Fala, dando ferramentas para você entender o outro a partir de como ele se senta, como ele se comporta, como as expressões faciais dele denunciam ele, eu achei aquilo muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque as expressões de uma pessoa está dizendo para ela, está dizendo para mim como ela está se sentindo. Mas não está me dizendo por que ela está se sentindo assim. Então, por exemplo, imagina uma pessoa olhando para a vitrine de um restaurante ou de uma padaria onde tem comida para ser mostrada, e a pessoa parou na frente, olhou, e você conseguiu perceber na expressão dela que ela está sentindo nojo. Qual a sua dedução? Aquela comida produz nojo na pessoa. Mas a mente humana é muito mais poderosa do que isso. O indivíduo, gente, pode estar caminhando sem nem ver o que ele está passando, nem ver onde é que ele está pisando. E ele pode ter parado em frente à vidraça e vendo aquelas coisas, ele pode não estar ali. Ele pode estar se lembrando de alguma coisa que fez de nojo nele hoje de manhã, e você leu todo o nojo, e a sua dedução ele está com nojo da comida. Não, ele está com nojo do que ele está pensando. E como é que você vai saber o que ele está pensando? Então, ler o outro é muito, 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 muito complicado. E quando você ler o padrão de comportamento do outro, no geral, você vai interpretar assim: se ele está agindo dessa forma, é porque ele está querendo isso. Porque se você estivesse no lugar dele, agindo dessa forma, era isso que você estava querendo. Isso é projeção. E, na verdade, a projeção ela é muito perigosa, porque tudo nessa nossa vida é projeção. Você lê o mundo a partir de você. O outro, se está subindo a escada, com certeza ele está querendo alguma coisa no final da escada. E às vezes não, ele vai sentar no meio da escada e ficar olhando para baixo. Mas você faria isso? Então, a projeção é sempre você vendo.
Se você levar isso em consideração, sua perspectiva do mundo muda. Porque você vai dar ao outro licença de ser diferente de você, de ter um óculos diferente da vida. E aí você vai ter mais paciência, você vai ter mais observação, você vai ter mais empatia. Então, projeção não é tão simples quanto todo ladrão tem medo de ser roubado, embora todo ladrão tem medo de ser roubado, é uma projeção. Próximo, e o próximo já é o último, gente. Acabou os mecanismos de defesa. Sublimação. E você lê para mim em voz de coro. 1, 2, 3, vai. Às vezes, a gente sublima a culpa, compensando, fazendo coisas boas para outras pessoas, em geral, na área em que a nossa culpa atua. E uma das coisas perigosas da sublimação é que ela reduz a dor consideravelmente. E tudo que reduz a dor consideravelmente pode virar vício. Pode ser vicioso. Então, se você, por exemplo, sente a culpa por alguma coisa que aconteceu de você maltratar uma criança há muitos anos atrás, isso pode virar cuidar de crianças e abençoar crianças e aí o resultado disso é, a dor reduz, mas não resolveu, só reduziu a sua sensação de dor. O problema continua lá guardado. Próximo slide, por favor. Todos os mecanismos de defesa podem ser usados no disfarce da dor emocional de uma consciência suja. Mas estes que eu citei são mais comuns quando se trata de lidar com a consciência suja. E essa é precisamente minha opinião sobre o assunto. Eu sei que tem profissionais da psicologia aqui, e talvez você discorde de mim, e na psicologia isso é normal, discordar um do outro, porque não é uma ciência exata, então discordar é normal. Então, para você que entendeu, que tem formação na área, e entendeu, não, pastor, essas que você colocou aí não são as melhores para consciência usar. Então, eu respeito você e eu acho que talvez você tenha razão mesmo. Minha opinião é que essas 9 que coloquei aqui são as que a consciência mais usa, ou que a alma mais usa, para se livrar da dor da consciência. Mas aqui, eu quero colocar para você que não tem outro caminho para resolver a dor que a consciência suja causa na alma humana, senão enfrentar a dor, admitir o erro, se quebrantar, confessar, pedir perdão e fazer restituição. Não tem outro caminho. A gente resolve consciência suja lavando e não escondendo, e colocando o lixo debaixo do tapete e botando um tapete bonito na sala, e aí o tapete vai subindo de tanta sujeira, e alguém pergunta, que morro é esse debaixo do tapete? Nada não, é o modelo. Comprei um tapete com modelo oval agora, está na moda. É a última moda em Paris. Próximo slide, a gente fecha agora com isso. Sim, senhores, essa é a última coisa para hoje. Quando a Bíblia fala dos mecanismos de defesa, ela chama os mecanismos de defesa por uma palavra do senso comum.
a Bíblia chama os mecanismos de defesa de auto-engano. Então, essa capacidade quase sobrenatural que a mente humana tem de mentir para a gente, está previsto na Bíblia e é chamado de auto-engano. E, gente, quando eu falo de capacidade que beira o sobrenatural, eu não estou brincando, não estou exagerando, estou falando sério. A mente humana é capaz de fazer uma mulher ter uma gravidez psicológica. E tudo nela diz que ela está grávida, e ela consegue enganar ela mesma e consegue enganar todo mundo ao redor. A mulher está grávida, até alguém ir lá fazer um exame e descobrir que não tem nada lá, e nunca teve. Foi o corpo dela, obedecendo a comandos mentais, psicológicos, que gerou aquilo. Então, nossa mente é muito poderosa. E aí, a Bíblia chama essa capacidade que a nossa mente tem de mentir para a gente mesmo de auto-engano. E para a gente falar sobre auto-engano, vamos começar com o apóstolo João. No próximo slide, por favor. João está falando disso. 1 João 1:8, vamos ler juntos, em voz de coro? Vamos fazer essa leitura em pé, porque eu noto que estou quase perdendo vocês. Então, fica de pé, dá uma alongada. Deu uma alongada? Joia. Em pé, vamos ler esse texto. 1, 2, 3, vai. Vou pedir para você repetir. 1, 2, 3, vai. Nós já falamos desse texto para dizer para você que quando o texto fala declaramos que não temos pecado algum, ele não está falando generalizadamente todo mundo peca. Não tem a ver com isso. Esse texto está falando de uma pessoa que pecou e depois de pecar, ele está negando o pecado que ele cometeu, dizendo, não, isso aqui não é pecado. Como aquele rapaz lá de Corinto. É disso que o texto está falando. E agora eu volto a esse texto para frisar com você a palavra ou o termo auto-engano. Enganamo-nos a nós mesmos. A ideia que João está falando é que existe uma capacidade poderosa de a nossa mente enganar a gente. E aqui, João está nos falando que, na perspectiva dele, uma das coisas que a nossa mente faz quando nos engana é nos enganar dizendo que esse pecado não é pecado. E para você entender o auto-engano, eu queria que você compreendesse o seguinte. Você nota claramente que o indivíduo sabe que o pecado dele é pecado e que a consciência dele está suja. Você nota isso pela necessidade que ele tem de convencer outros de que o erro dele não é erro. E ele investe tanto em convencer o outro. Não, isso aqui, claro que estão errados, gente, pelo amor de Deus. Que você nota que, na verdade, ele está convencendo ele mesmo. E nesse perfil de que quando você convence uma pessoa de que o seu erro está certo, sua culpa cai para 50%. Se você convencer duas pessoas que seu erro está certo, sua culpa cai para 25%. E aí pode seguir por aí. E por isso, o auto-engano empurra a pessoa a convencer outros de que o erro dele não é erro. Mas João está chamando isso de auto-engano. Está no mesmo padrão dos mecanismos de defesa que a gente trabalhou. Vou deixar você sentar. Próximo slide, por favor. Senta, mas não perde atenção não, fica comigo. Fica comigo. Próximo slide. Esse. Depois de João falar sobre auto-engano, Tiago é o próximo. E
Tiago fala de auto-engano em Tiago 1, 16 e 17, mas tem mais. Esse é o primeiro auto-engano de Tiago, e Tiago fala de 3. A primeira forma de auto-engano que Tiago fala é nesse texto, e eu quero ler esse texto com você. Eu conto até 3 e você lê Tiago 1, 16 e 17. 1, 2, 3, vai. Gente, Tiago é exatamente o contrário de João. É outro extremo. Se o João é o 8, o Tiago é o 80. João é todo meloso, fica dando volta, fazendo poesia. Tiago é pancadão no peito com marreta de 50 quilos. Ele não brinca. Então, Tiago, em vez de dar volta, ele chega assim: meus amados irmãos. Pensa num D te chamando de amado. Amado. Querido. É tipo assim, Tiago é nesse nível. Meus amados irmãos, para de se enganar. Deus é bom e pronto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há nem oscilação. Como se vê nas nuvens inconstantes, Deus não muda e Deus é sempre bom. Por que Tiago está dando esse pancadão? Para de se enganar, Deus é bom. Porque Tiago está, no jeito Tiago de ser, dizendo que o primeiro nível de auto-engano necessário para o indivíduo seguir nesse caminho é ele começar a pensar: talvez Deus não seja tão bom. E na luta para limpar a consciência, essa é uma das primeiras. Quando uma pessoa decide viver com a consciência suja sem limpá-la, uma das coisas que ela vai precisar convencer ela mesma é de que Deus não é tão bom assim, não pode ser. Porque eu quero uma coisa que Ele não quer me dar, então... Eu ia falar que eu era jovem ainda, mas eu sou jovem ainda, então eu não sei que nome eu dou para isso. Mas há muitos anos atrás, um rapaz me procurou para pedir ajuda para orar com ele. Na verdade, esse rapaz sempre me procurava para pedir ajuda. Eu era solteiro ainda nessa época. E ele me chamou, falou: Jude, preciso falar com você. Ele me chamava de Jude. Jude, preciso falar com você. E quando eu arrumei um tempo com ele para a gente sentar numa praça para conversar, ele falou assim: rapaz, olha, eu tô puto com Deus. E eu falei: e o que aconteceu? Rapaz, eu fiz uma oração simples, eu cobrei a palavra. A gente na época estava numa fase de estudar um assunto juntos, que era para cobrar a palavra, aprender a orar a palavra. Ele disse: eu orei a palavra e Deus não me respondeu. Eu perguntei: o que aconteceu? Ele falou: não tem o texto da oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação. Eu falei: tem. Então, rapaz, não tem fulana? Tem. Então, levei ela para o motel. Mas quando eu cheguei no motel com ela, eu orei. E eu falei assim: Senhor, não me deixe cair em tentação. Mas ele estava puto com Deus, gente, tem que lembrar disso. Josimar, você sabe o que Deus fez? Nada. Agora a menina está grávida. Aí, Tiago chega de voadora e fala assim: querido,
Para de se enganar. Deus é bom, nele não há treva nenhuma, Deus nunca é mau. Tem alguma coisa de ruim com você. Então, uma das coisas que a culpa faz é a culpa não resolvida nos conduz a querer acreditar que Deus não é bom. E Tiago fala, toda vez que você tiver com esse pensamento besta de que Deus não é bom, tem alguma coisa de errado com você, porque Deus é bom, nele não há treva nenhuma e ele não muda. Então ele é bom de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom quando você peca, quando você não peca. Deus é bom quando você é santo, quando você é perdido. Deus é bom. E Deus é bom até com o diabo, aquele cara de pau que não merece nada. Deus é bom o tempo todo. Deus não é bom porque essa circunstância o convenceu a ser bom. Deus é bom porque ele é assim, é dele, está na natureza dele e ele não muda. Mas eu estou vendo uma coisa que não importa o que você está vendo, Deus é bom. Pronto. Então, primeira área que Tiago, lembra que a gente já viu João. João disse que uma das áreas de auto-engano é negar que está em pecado quando você sabe que está. Você sabe que está. Para de fingir que não está. Pronto, falei. Para Tiago, Tiago começa de cima. E a primeira área de Tiago para auto-engano é você resolveu pensar que Deus não é bom. Tem um problema aí na sua vida. Se essa ligação for para mim, não posso atender, eu estou ocupado. Próximo slide. Segunda área de auto-engano que Tiago fala. Tiago 1, 22 a 24. Vamos ler juntos? Tá pronto? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. A segunda área de auto-engano que Tiago coloca é o sujeito que engana-se a si mesmo achando que o conhecimento que ele tem da palavra, a capacidade que ele tem de ensinar a palavra resolve, porque não resolve. Sabe, a gente fala muito disso quando trabalha o princípio da gratidão. A gente trabalha o princípio da gratidão para te ajudar a entender que saber sobre gratidão, poder ensinar gratidão, não produz os resultados da gratidão. O que produz os resultados da gratidão é agradecer todo dia, o dia todo. O que produz os resultados da gratidão é quando você tem a oportunidade de murmurar, de reclamar, você freia antes de começar a murmurar e reclamar e diz, vou agradecer. E aí você acha no meio do assunto alguma coisa para agradecer. E não é para você agradecer pelo problema que você está vivendo. É para você encontrar no meio do problema que você está vivendo uma razão para agradecer. Por exemplo, se você furou o pneu na chuva e tem que trocar o pneu do carro na chuva, dê graças a Deus, porque você tem um carro. Sabia que tem gente que nunca vai ter que trocar pneu na chuva, porque ele não tem carro? Nunca vai passar por isso. Porque ele não tem carro, como é que ele vai trocar pneu? Graças a Deus você tem um carro, e aí você pode ser grato. Mas saber disso, explicar isso, não muda a sua vida. O que muda a sua vida? Praticar isso todo dia. Tiago está dizendo que nossa alma tende a nos enganar, nos dizendo que conhecer a lei, entender a palavra, aprofundar no conhecimento, ser capaz de profundas pesquisas, vai salvar a nossa vida. Não vai. Muita gente inteligente, cheia de conhecimento, está caminhando a passos largos para o inferno, porque não pratica. Desculpa falar isso. Próximo slide. Próximo slide. Esse. Terceira área de auto-engano que Tiago fala. Lembra que nós estamos falando de um auto-engano que João colocou,
3 auto-enganos que Tiago colocou, e esses auto-enganos estão como respaldo bíblico para a ideia de mecanismos de defesa, para a ideia de que a sua alma, a sua mente é poderosa o suficiente para enganar você, te passar a perna e fazer você acreditar em coisas que você já sabe que não é verdade, mas está acreditando assim mesmo. Então essa terceira forma de auto-engano está em Tiago 1,26, a gente vai ler em voz de coro, 1, 2, 3, vai. Eu vou ler de novo, porque como Tiago sempre chega de voadora, a gente precisa de uma segunda leitura para digerir, porque é indigesto o negócio. Olha a fala de Tiago. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, não governa a própria língua, está se enganando. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Eu sei que a gente pensa logo na língua, e claro, o Tiago está falando de língua. E língua aqui tem a ver com suas palavras nunca edificam, nunca elogiam. E, gente, quando eu falo das suas palavras, não é de você que eu estou falando, não, tá bom? É de outra pessoa que também tem esse problema. Então, por favor, não leva para o lado pessoal. Você é só a força do discurso, tá bom? Fica tranquilo. Suas palavras nunca edificam ninguém, tá sempre diminuindo as pessoas, sempre criticando, sempre ofendendo, sempre tensionando os ambientes, sempre apontando erros, nunca elogia, nunca levanta, nunca aponta caminhos, nunca edifica. É isso que tem a ver com governar a sua língua. Sua língua existe para um propósito. Quando ela não está cumprindo o propósito dela, significa que você não está governando ela. Mas eu quero ir mais fundo, eu quero ir para uma segunda camada de informação nesse texto. A primeira camada de informação nesse texto tem uma pessoa que ela acerta em todas as áreas, é um bom crente, faz direito, é honesto, lê Bíblia, ora, tem vida devocional, frequenta a igreja, é obreiro na igreja, trabalha para Jesus, faz tudo direitinho, ninguém tem mais nada contra ela, exceto o fato de que a língua dela mata muita gente. Primeira camada de informação do texto é essa. Então, Tiago está falando, não adianta nada você ser religioso, porque ser religioso é isso para Tiago, é viver a vida cristã. Não adianta nada você viver bem a vida cristã em todas as áreas, mas sua língua é um inferno para muita gente. Não adianta nada, porque você não está resolvido. Primeira camada de informação. Vamos para a segunda camada de informação. Tiago está falando que não dá certo, aliás, ele está falando que é auto-engano, quando você se sustenta em áreas da sua vida que está dando certo, para servir como desculpa para outras áreas da sua vida que você não está tratando e nem quer tratar e resolveu deixar daquele jeito. Segunda camada de informação está falando disso. O que Tiago está falando? Que existe um tipo de auto-engano em que eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo. Mas tem uma área aqui que eu não sou bom e nem estou a fim de ficar. Eu gosto dessa área ruim mesmo aqui, eu quero que ela fique assim. Então toda vez que alguém é usado por Deus para me cobrar para consertar essa área, a minha resposta é: gente, a gente faz 99, se não fizer 100 não tá bom, né? Tem que ser 100, porque 99 não tá bom. E por que ele está falando isso? Porque ele queria que 99 estivesse bom. Em geral não é 99 não, em geral é 45. Mas ele quer que seja 99 para reduzir a tensão da culpa que ele sente por causa daquela área que está ruim. Então, o que Tiago está dizendo não é que as outras áreas que você está indo muito bem não servem para nada. Servem. E muito. É útil. Vai te fazer bem.
Mas essa área que você está usando como desculpa as outras áreas boas para não trabalhar nela, para não crescer nela, essa área, se continua desse jeito, ela vai te levar para o inferno. Por isso que ele está falando que não adianta. E ela vai te levar para o inferno justamente por causa do sentimento de conforto produzido por comparar o que eu tenho de ruim com tudo que eu tenho de bom. Eu tenho muita coisa boa, gente. Agora, só porque tem muita coisa boa é para deixar o ruim apodrecer? Não, gente, mantenha a coisa boa, mas vamos tratar a coisa ruim também. Vamos melhorar nessa área. Não, eu sou muito bom em todas as áreas, mas eu tenho um problema na área de relacionamento. Eu machuco todas as pessoas que chegam perto. Então vamos trabalhar nisso, vamos melhorar, vamos cuidar disso, vamos investir, vamos treinar, vamos trazer gente para perto. Não precisa fazer de uma vez, vamos fazendo aos poucos, mas vamos melhorar. Não, a minha língua é ferina, eu machuco as pessoas, eu magoo elas. Então vamos trabalhar nisso, vamos treinar, vamos melhorar. É disso que o Tiago está falando, e ele está dizendo que é auto-engano, quando você usa áreas boas para encobrir uma área que você não quer mexer. E por que não quer mexer? Porque dói. Tratar a consciência e crescer dói. Escuta isso. Deus está te dando um alerta. Ele está te dizendo que não existe uma consciência que permanece limpa. Consciências precisam ser limpadas constantemente. E ele está dizendo que você já está treinado para não limpar a consciência e usar de auto-engano para manter a sujeira escondida debaixo do tapete. E Deus está te dizendo que você precisa mudar a sua rotina para outro padrão, de parar de esconder os erros e tratar eles. Ontem nós falamos que existem 2 níveis de confissão. Tem uma confissão que você confessa só para Deus. Tranquilo, se você confessou para Deus e resolveu. Se você não confessou para Deus, ou se você já confessou para Deus e não resolveu, significa que sua alma está machucada nessa área e você precisa confessar para mais alguém. Acha alguém de confiança, abre o coração, coloca essa dor da sua consciência para fora e resolve isso. Não permita que o auto-engano, que os mecanismos de defesa roubem seu futuro, roubem sua vida. E não, você não precisa de consciência limpa para convencer Deus a te abençoar. Você não precisa de consciência limpa para ser o filho de Deus que vai confrontar o inferno. Mas você precisa de consciência limpa para conseguir exercer fé nisso. Quando a sua consciência está suja, Deus não muda com você. Seu lugar em Deus não muda para você. Sua posição em Deus não muda para você. Mas você vai acreditar que mudou, porque a sua consciência vai te atacar e você vai ter certeza que você já não é mais o filho de Deus que era antes. Você não vai acreditar que você está na posição que era. Isso vai destruir você. Então, o caminho mais barato é limpa a consciência constantemente. Toca em alguém perto de você e diga para ele assim: o caminho mais barato é limpe a consciência constantemente. Senhor, eu oro por nós hoje. Eu oro por intervenção sobrenatural. Eu oro para que a glória do Senhor venha sobre nós. E hoje, quando nós estamos encerrando o nosso encontro de cura do norte do estado, eu clamo ao Senhor para que cada um dos teus filhos que participou desse encontro receba da tua parte uma intervenção, uma unção, uma graça, não só para ir e viver isso, mas para ir e espalhar isso. Que cada um deles seja instrumento do Senhor para ir e fazer um mover de investimento, de mudança de vida, de crescimento, de avanço. Em nome de Jesus, empurra-nos para o centro da sua vontade. Eu oro por nós, Senhor, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Levante a sua mão direita e diga assim: Senhor, eu me rendo. Eu admito que mesmo sendo filho de Deus,
mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo me tornado uma nova criatura, mesmo estando cheio do Espírito Santo, mesmo tendo uma aliança com a luz, eu ainda tenho uma alma cheia de mazelas que me convida a pecar. Eu ainda tenho um corpo com impulsos naturais que me convida a pecar. Por isso, Senhor, eu tomo uma postura de mudar a minha rotina, construindo uma rotina nova. Eu decido transformar em rotina a limpeza da minha consciência diariamente, profundamente. Eu decido desistir completamente dos mecanismos de defesa, do auto-engano que eu construí para não sentir dor. Eu decido enfrentar a dor e tratar a minha consciência, limpando-a constantemente, em nome de Jesus. Essa será minha nova vida daqui para frente, em nome de Jesus. Amém. Aplauda forte a Ele.